Então, seguimos aí para trazer este conhecimento. E hoje eu quero falar de um tema muito importante, que é a questão dos diagnósticos e toda a polêmica, né, que muitas vezes existe aí em relação aos diagnósticos. Até recentemente, né, teve uma grande polêmica aí, que eu pude ver um pouquinho da revolta dos autistas adultos de nível de suporte 1, relacionados a esse tema, né, e com razão, porque eles têm as suas dores, eles têm as suas questões, e não é porque essas pessoas não casam com o estereótipo de autismo que as pessoas criaram na cabeça delas, um estereótipo criado ao longo de anos. Não é porque essas pessoas aí de nível de suporte 1, elas não casam com esse estereótipo, isso não as torna menos autistas, né? Não é por isso que elas são menos autistas por isso. Então, acredito que a gente precisa se educar, né? A gente precisa do conhecimento sobre diagnóstico, mas não só, e aí talvez você pode me falar assim, Michele, mas eu não dou diagnóstico. E aí a gente não vai entrar na segunda polêmica, que seria quem pode dar o diagnóstico, quem é capacitado, quem pode legalmente. Não vou entrar nessa polêmica aqui, não hoje. Mas talvez você pode se perguntar assim, mas eu não dou diagnóstico, mas mesmo assim eu preciso saber disso? Sim, você precisa saber disso, mas não necessariamente com uma visão de, eu estou aprendendo a fazer diagnóstico, ou eu estou me preparando para dar diagnósticos. Não com essa vertente, não com essa lente, mas com a lente de compreensão sobre o autismo, de entendimento sobre o que de fato é o autismo, quais são as áreas que muitas vezes apenas lendo critérios diagnósticos você tem uma compreensão, e a compreensão verdadeira que você precisa ter em termos de conseguir fazer uma visualização do que é o autismo, muitas vezes acaba faltando para as pessoas. E isso interfere diretamente na forma como você vai elaborar intervenções, na forma como você vai ver o autismo na escola, na forma como você vai preparar um programa educacional individualizado. Ninguém está preparando o programa educacional individualizado agora, no final do ano, em novembro, né? Mas o conhecimento que você está adquirindo agora, você vai precisar logo ali em janeiro, ali em fevereiro, você vai precisar de um conhecimento que você precisa adquirir agora, que você já precisava ter adquirido há tempos atrás. Mas sempre é tempo e sempre é hora. Então, eu quero falar justamente com vocês dessas questões, muitas vezes relacionadas ao diagnóstico. Mas antes de eu começar a falar sobre essas questões do diagnóstico, não posso deixar aqui de falar sobre o lançamento do nosso portal Trilha de Aprendizagem, né? A gente fez uma página super completa, lá tem um vídeo. Então, nós estamos mudando a forma de comercialização dos nossos treinamentos, exceto pós-graduação. Então, todos os nossos treinamentos, todas as nossas formações aqui dentro do IEAC, elas deixam de ser vendidas de maneira individual e elas estarão todas dentro do Trilha Portal de Aprendizagem, mas não só 7 formações, 5 que já estão lá e 2 que estão em fase de elaboração, mas também 20 trilhas de aprendizagem, onde toda sexta-feira tem conteúdo novo, toda sexta-feira tem uma nova aula sobre uma das 20 trilhas. Então, tem trilha de aprendizagem de desenvolvimento infantil, de seletividade alimentar, de sexualidade no autismo, de autismo na vida adulta, de diagnóstico, né, de transtornos do neurodesenvolvimento que envolvem o diagnóstico.
Então, a gente está com preço promocional de lançamento de Black Friday, que muito em breve esse preço vai sair, né? Porque realmente está um preço muito, muito baixo por tudo que tem lá dentro. Então, não poderia deixar de falar para vocês aí do Trilha Portal de Aprendizagem, onde a gente tem formações, mais 20 trilhas de aprendizagem com conteúdo toda sexta-feira. Conteúdo não, com uma aula toda sexta-feira, né? Porque conteúdo parece que vai ser um negocinho assim, não, com uma aula toda sexta-feira sobre uma das 20 trilhas. Mas o link tá na bio, já fiz post sobre isso. Vamos agora, então, para o nosso tema. Olha só, quando a gente fala de diagnóstico, eu vejo que a gente precisa separar duas vivências de diagnóstico. E eu queria muito que vocês todos tivessem essa visão, e eu acho que ela faz muito sentido. A gente ter a visão do diagnóstico enquanto criança, aquele pai, aquela família que te procura, de repente você é fonoaudióloga, você é psicóloga, ou aquela família que já vai direto ali no neuropediatra. Então, esse diagnóstico aqui, enquanto criança, de repente aos 2, aos 3 anos, aos 4, 5, 6, 7 anos de idade. Mas esse diagnóstico enquanto criança. E outra coisa é o nosso diagnóstico enquanto jovem e adulto. E hoje eu vou dar um enfoque maior nesse diagnóstico e nessa visão do autismo, não só no diagnóstico, mas dessa visão sobre o autismo enquanto jovem e adulto. Por quê? Porque a gente tem uma carência muito grande de mão de obra, de pessoas que atendam essa população de jovens e adultos. Muito, muito grande. Né? Nós temos muitas clínicas sendo abertas, e que bom por isso, muitos profissionais com a agenda cheia, mas a gente tem um grande dilema na fase de adolescência e vida adulta, de para onde essas crianças vão, para onde esses jovens, para onde esses adultos vão, o que eles vão fazer? Que tipo de terapia que eles vão fazer? Eles vão para a escola, eles não vão para a escola, eles vão para a faculdade, eles não vão para a faculdade, enfim. A gente precisa ter toda essa preparação. Mas a gente também precisa pensar, e aí, assim, quando a gente pensa nesse autismo na fase jovem e adultos, a gente também precisa pensar que a gente também tem duas pontas. Nós temos aquele indivíduo de nível de suporte 1 e nós temos aquele indivíduo de nível de suporte 3, que muitas vezes tem comorbidades. Por quê? A gente sempre tem que pensar e dissociar que nós temos, muitas vezes, um autista que, além de estar dentro do transtorno do espectro autista, ele também tem deficiência intelectual. Então, ele tem um prejuízo nas suas habilidades cognitivas, nas suas habilidades funcionais, e com isso, claro, no seu aprendizado, na sua independência e autonomia. Então, a gente tem essa variação de níveis de suporte e também indivíduos que têm ou não comorbidades. E uma comorbidade que vai afetar significativamente a vida e o aprendizado desse indivíduo e a forma como ele vai se relacionar com o mundo é a questão da presença ou não da deficiência intelectual e outras comorbidades, mas principalmente a deficiência intelectual. A gente precisa fazer essa separação. Então, quando a gente fala do diagnóstico, e muitas vezes diagnósticos sendo contestados, principalmente dos indivíduos de nível de suporte 1, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente não pode invalidar as dificuldades que esse indivíduo de nível de suporte 1 tem. Porque às vezes é aquilo que você está vendo, está só na superfície, mas você não sabe o que, perdão, no que aquela pessoa passa internamente, de o quanto para ela é difícil muitas situações e o quanto ela sofre e o quanto de energia ela tem que desempenhar
para conseguir, de repente, fazer uma live, dar uma palestra, se expor, fazer uma interação social. Então, a gente não pode ficar com essa visão tão superficial do autismo, olhando que, porque ele é nível de suporte 1, ele precisa de menos coisas, ele é menos autista. Porque existe aquilo que eu enxergo, aquilo que eu estou vendo na superfície e aquilo que está mais abaixo, que está mais arraigado, que está mais profundo, mas que também causa um sofrimento e que também causa necessidades diferentes. Então, essa visão a gente precisa ter e a gente não pode invalidar as necessidades das pessoas que muitas vezes nós não temos ideia. Então, nós temos que buscar nos colocar no lugar do outro. Então, por isso que é tão perigosa essa fala de invalidar os autistas de nível 1 de suporte, e às vezes existem pessoas que você acha, dentro daquele seu estereótipo, dentro do seu conhecimento, que muitas vezes é sim limitado sobre o autismo, você criou uma ideia e uma visão, e você acha que ele é de nível 1, mas que na verdade é uma pessoa de nível de suporte 2. Então a gente também precisa se atentar a isso. E um dos grandes pontos que é trazido na literatura, e essa semana vai ter post aqui sobre isso, não sei que dia, mas já tem post sobre isso. Um dos grandes problemas que nós temos relacionado à ausência de diagnóstico, muitas pessoas passam não diagnosticadas. E, Michelle, então você está dizendo que todo mundo que está sendo diagnosticado como autista é autista, não está ocorrendo nenhum erro, nenhuma má-fé, de repente? Não, não é isso que eu estou dizendo. Uma coisa, ela não invalida a outra. O fato de a gente ter um subdiagnóstico de autismo, sim, muito grande, e que a gente provavelmente vai ver números muito maiores de diagnóstico de autismo ao longo dos anos, daqui para frente, muito provavelmente a gente vai ver números muito maiores do que nós vemos hoje. Isso não quer dizer que também não existam diagnósticos sendo dados erroneamente. Uma coisa não invalida a outra. Então, mas um dos grandes problemas que nós temos para esse subdiagnóstico, uma das grandes causas que nós temos para o subdiagnóstico, e é uma causa delicada, é uma causa polêmica, e é uma causa que talvez vá ferir o seu ego. E talvez é uma causa que você, enquanto profissional, não vai querer assumir publicamente que esse é um problema. Talvez. Isso pode acontecer. E essa causa, ela é justamente porque falta ainda uma capacitação profissional adequada para o diagnóstico de autismo, fora dos padrões e dos estereótipos criados para as pessoas, para o que aquele profissional ele criou na mente dele sobre o que é o autismo, como o autismo se apresenta. Então, e isso, existe pesquisa falando sobre isso. Existem pesquisas onde foram feitos questionários, onde profissionais de saúde foram entrevistados, e você vê que, se eu não me engano, eram 86%. Eu fiz um post que vai sair essa semana sobre isso. Não sei de cor aqui agora qual é o artigo. Vá dar um Google, ou entra para o Trilha, que em algum momento vai ter uma aula sobre isso, e lá eu vou te dar tudo mastigado. Não sei aqui não vou lembrar aqui exatamente o nome de cabeça, mas vai ter conteúdo. Dentro do Trilha eu vou dar tudo mastigado, e é assim. Mas, se eu não me engano, nesse questionário, 86% dos profissionais de saúde, numa amostra de 1.000
participantes, de profissionais da saúde, admitiram que não tinham o conhecimento necessário, o conhecimento suficiente para dar um diagnóstico de autismo. Então, por isso que eu disse que essa razão talvez iria ferir o seu ego, talvez você não ia se sentir confortável em admitir isso publicamente e tá tudo bem, mas pegue essa informação, busque digeri-la de alguma forma, na terapia, você com você mesmo, na atividade física, busque digerir essa informação, lide com ela e pense, bom, ok, o que eu posso fazer a respeito disso? Como eu posso melhorar? Então, nós podemos ter muitos profissionais que possam estar atendendo autistas, por exemplo, no âmbito de psicoterapia, como psicólogos, por exemplo, ou alunos dentro da escola, ou fonoaudiólogos, enfim, N profissões que talvez você possa estar atendendo uma pessoa que seja autista e que você nem saiba. Exatamente. Então, a gente precisa olhar para esse autismo, para o diagnóstico, para a visão que nós temos e como que aqueles critérios diagnósticos que estão ali dentro do DSM-5, eles são muito mais profundos. As nuances do que está ali dentro, elas são muito mais profundas do que o que está escrito ali. Você precisa de um conhecimento mais profundo, você precisa de uma visão mais aprofundada, uma generalização desse conhecimento maior, para você entender questões fundamentais do autismo. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo nuances e questões que eu não tinha parado para pensar e que fazem todo o sentido. Então, assim, e uma das questões é a interação social e as habilidades sociais, mas isso é tema de uma outra live, porque é algo que eu preciso compartilhar, porque para mim foi assim aquele momento que eu falo, aquele momento ahá, tipo, ahá, nossa, faz muito sentido, eu não tinha pensado sobre isso. Mas de repente eu faço uma live amanhã sobre isso, tá? Então, a gente precisa entender que nós tivemos uma evolução. Tô olhando aqui minha colinha para não deixar nenhum ponto, nenhum tópico que eu coloquei aqui para trás. Então, a gente precisa entender que nós tivemos, que nós temos e que nós muito provavelmente vamos continuar tendo uma evolução do que a gente entende como autismo. E hoje, né, já há um tempo, nós temos a visão do autismo como um espectro. Então, uma variedade de condições, onde o cerne está na comunicação social, nos comportamentos restritos e repetitivos, e também nas questões sensoriais. Então, a gente teve uma evolução do nosso principal manual diagnóstico, que é o DSM, e também a Classificação Internacional de Doenças, que é a CID. Então, nós tivemos uma evolução desses dois principais manuais. Mas outro ponto muito importante que muitos profissionais não estão por dentro é a questão da entrada do paradigma da neurodiversidade nesse bolo todo de mudança da nossa visão de diagnóstico. Porque agora é cobrado de nós profissionais, de nós enquanto sociedade, não só que você tenha um conhecimento que se alinhe ao que nós sabemos hoje sobre autismo do ponto de vista técnico, científico, mas nós temos uma visão social, uma visão diferente de olhar para o autismo, que é a entrada do paradigma da neurodiversidade. Então, entender sobre o que as pessoas estão falando sobre neurodiversidade, o que é isso, como que esse movimento da neurodiversidade, ele impacta a forma como nós vemos o autismo e, consequentemente, como esses diagnósticos são feitos, como essas intervenções são feitas. Isso é fundamental. Fundamental. Essa participação ativa dos autistas adultos, advogando por si, advogando pelos seus direitos,
mudou muito. E assim, foram mudanças muito grandes e que ficaram mais perceptíveis, sei lá, ao longo dos 3 últimos anos, eu acredito. Isso jogando para cima, mas eu acredito que ao longo dos 3 últimos anos houveram muitas mudanças. Então, hoje nós temos uma discussão quando nós falamos de diagnóstico, quando nós falamos de visão sobre o autismo, a visão que o modelo médico tem sobre o autismo versus a visão que o paradigma da neurodiversidade tem sobre o autismo, que eu também já fiz um post sobre isso, que vai sair essa semana também, para que vocês tenham por escrito. Então, dentro do modelo médico, nós temos uma visão do autismo do normal versus nós temos o normal e tudo que saia fora disso não é aceitável, precisa voltar para o normal. Então, essa é a visão do autismo dentro do modelo médico. E a visão do autismo dentro do modelo da neurodiversidade é que não existe normal, existe diferente. E que pessoas têm cérebros diferentes e que nós não temos um cérebro como o outro. Então, nós temos esse olhar. Então, não é menos, não é mais, é diferente. Dentro da visão do modelo médico do autismo, nós temos o quê? Nós temos o autismo como uma doença. Claro que nós temos muitas lutas que você pode falar, Michele, mas hoje em dia os próprios médicos... E quando eu falo modelo médico, gente, não quer dizer que os médicos versus outros profissionais. Não, eu posso ter uma pessoa da educação que tem uma visão de modelo médico do autismo e não uma visão alinhada com o paradigma da neurodiversidade, tá? Então, N profissionais. Então, dentro do modelo médico, eu tenho o autismo como uma doença, como um transtorno, como algo que é indesejado. É uma tragédia na vida dessa família. E dentro do modelo da neurodiversidade, eu tenho a visão do autismo como parte da biodiversidade humana, como algo que faz parte da individualidade e da identidade daquela pessoa. Aquilo é quem ela é. E ela não quer deixar de ser. Por isso, de toda essa visão e essa ideia do paradigma da neurodiversidade que vem a discussão, por exemplo, do ter autismo com ser autista. E aí eu acho que eu não tenho um lugar de fala, né? Essa frase meio batida já, mas eu acredito que eu não tenho lugar de fala dentro dessa discussão de ter autismo ou ser autista, porque eu não sou autista e eu acredito que quem tem que dizer como prefere, como se sente mais confortável, são os próprios autistas. Você prefere dizer que você tem autismo ou que você é autista? E aí nós não temos uma corrente majoritária, porque nós temos autistas que têm preferências diferentes. Alguns que vão dizer, prefiro dizer que sou autista porque isso faz parte da minha identidade, e tem gente que não, que prefere dizer que tem autismo porque por algumas razões diferentes, como, por exemplo, eu sou muito mais que o autismo, eu sou o João, eu sou a Maria. Então, quem tem que decidir isso é o próprio indivíduo que você estiver interagindo lá no 1-a-1, que você estiver atendendo, que você estiver interagindo como colega, como amigo. São essas pessoas que têm que dizer se ela prefere tem autismo ou sou autista, e não um sabichão da área, um profeta da área, um teórico, um cientista, um médico, um profissional bambambam. Não. Quem tem que dizer é a própria pessoa, né? Então, assim penso eu. Dentro do modelo médico do autismo, nós temos a deficiência como um defeito dentro da pessoa. E dentro do paradigma da neurodiversidade, nós temos que a deficiência, ela resulta de uma falta de suporte do ambiente. Daí que vem a ideia dos níveis de suporte. E quando eu tenho
o suporte necessário para aquele indivíduo, ele tem um nível de adequação, vamos dizer assim, àquele ambiente muito melhor. Então, por isso que a gente está buscando o tempo todo fornecer um suporte para cada indivíduo. O que nós temos dentro do modelo médico, dentro da linguagem utilizada? Nós temos que o autismo ele é baseado na deficiência, nos déficits, e ignora os pontos fortes. E dentro do paradigma da neurodiversidade, nós temos que o autismo ele é uma diferença e ele considera e inclui os pontos fortes que aquele indivíduo tem e usa aquilo como base para a construção de novas habilidades. Dentro do modelo médico, nós temos como objetivos de intervenção a cura do autismo, fazer com que aquele indivíduo se pareça menos autista, seja mais parecido com as pessoas normais. E dentro do paradigma da neurodiversidade, o foco é sempre em fornecer o nível de auxílio necessário que aquele indivíduo precisa para que ele possa ter uma vida o mais independente, o mais autônoma possível, o mais funcional possível, gerando uma sensação de bem-estar, de plenitude. E claro que isso vai passar pelo ensino de novas habilidades, pelo aumento de repertório comportamental, é claro. Dentro do modelo médico do autismo, nós temos uma visão de querer prevenir o autismo, de querer curar o autismo, de terapias que tenham enfoque em curar. Dentro do modelo da neurodiversidade, nós queremos mudar a narrativa de como a sociedade, de como as pessoas enxergam, como elas veem o autismo, e que elas vejam isso com bons olhos, né? Como o autismo parte da biodiversidade humana. Então, são muitas ideias que nós precisamos ter, que nós precisamos nos adequar. E que o modelo médico, ele é tão arraigado porque ele fez parte da forma como, talvez eu diria, 99%, 95% das pessoas receberam treinamento sobre autismo. O autismo como uma tragédia na vida daquela família. Né? Um profissional, para dar um diagnóstico de autismo, talvez ele fique com dó daquela família, com dó daquela pessoa, sinta pena, sinta compelido com aquela situação. Ao invés de enxergar esse autismo com pontos fortes, mas também com desafios. E talvez você esteja pensando assim, não, Michele, mas você está romantizando o autismo. Porque o autismo que eu conheço é aquele menino que bate a cabeça na parede e realmente essa família sofre, essa família está doente, uma série de questões. E aí a gente tem que entender se esse indivíduo que você está falando, se ele está apenas dentro do transtorno do espectro autista, ou se esse indivíduo ele possui outras comorbidades e que são estas comorbidades que muitas vezes causam esse nível de dificuldade maior, como, por exemplo, a deficiência intelectual. Autistas estão mais propensos a sofrer de ansiedade, de depressão, têm um risco maior de suicídio. Então, nós temos as questões, né, de transtornos mentais, aí, de saúde mental muito forte. Então, você precisa separar o que é o autismo do que são as comorbidades. E você também precisa entender que é um espectro. Então, que eu tenho questões muito diferentes. Então, por isso que a gente não pode enxergar como essa tragédia e passar isso para a família no momento que vai dar um diagnóstico. E muitas vezes você faz isso até de forma inconsciente.
né? Até porque justamente isso está muito arraigado dentro da sua noção e da sua visão sobre autismo, porque essa foi a maneira que você foi treinado, esse foi o aprendizado que você teve e essa é a visão que você teve ao longo dos anos. E de repente a população que você convive de autistas é uma população que muitas vezes é uma população que tem uma comorbidade, que tem uma questão médica associada, que torna essa vida dessa pessoa com um nível de desafio maior. Então, precisa, às vezes, é uma pessoa que não teve os níveis de suporte necessário para que pudesse desenvolver habilidades. Então, tudo isso a gente precisa pensar, mas eu acredito que a gente precisa falar mais sobre isso. E por que o diagnóstico ele é tão importante, né? E as pessoas têm brigado e têm lutado e têm falado tanto e têm buscado profissionais e não encontram profissionais. Não encontram profissionais capacitados. E esse é um tipo de serviço que, por exemplo, os autistas adultos, é possível que você esteja lá no Acre e você faça uma teleconsulta com um profissional lá de Porto Alegre. Isso pode. Nós temos já instrumentos que nós já temos estudos, por exemplo, onde eu tenho diagnósticos realizados por telemedicina. Por exemplo, com a utilização da CARS no diagnóstico por telemedicina. Temas que estarão dentro do Trilha Portal, trazer esses estudos, trazer essa base para apoiar os profissionais. Sem falar na parte jurídica, né, do quem pode dar diagnóstico, que aí a gente também vai dar todo o suporte necessário de conhecimento para as pessoas. Por isso que conhecimento é uma M, que conhecimento te liberta, né? Mas ok. Por que o diagnóstico é tão importante? Porque ele muda a narrativa. Ele muda a narrativa para a família, ele muda a narrativa para a sociedade, ele muda a narrativa para a escola, ele muda a narrativa para si mesmo. E o relato de várias pessoas adultas é: eu me senti aliviado quando eu tive o diagnóstico. Por quê? Porque não é porque eu sou preguiçoso, eu não gosto, não gosto de trabalhar, não gosto de estudar, não paro emprego nenhum, não me relaciono bem com as pessoas, de repente tive relacionamentos amorosos frustrados, não é porque eu sou uma péssima pessoa, mas é porque eu tenho dificuldades. E o diagnóstico explica essas dificuldades que eu tenho. Então, isso é libertador. Libertador. Né? Então, por isso que ele é tão importante, porque ele muda essa narrativa para todas as pessoas. Aquela criança que era tida como mal educada, mimada, muitos dos comportamentos dela são explicados pelo autismo. E também porque, claro, ela dá acesso a direitos. Então, o diagnóstico vai dar acesso a direitos e muitas pessoas precisam de ter acesso a esses direitos para que possam ter condições para terem acesso ao nível de suporte necessário, às terapias, às intervenções, alguma adaptação. E aí, outro ponto que as pessoas falam muito é do aumento do diagnóstico. Aumento do número de diagnóstico. Meu Deus, será que é a água? Será que são as vacinas? O que é isso? Né? E o que nós temos de estimativa? Nós temos mais ou menos 160 milhões de pessoas no mundo. E nós temos uma estimativa que 2% da população mundial esteja dentro do transtorno do espectro autista. Aliás, são 160 milhões? Não. São bi de pessoas no mundo. Já até eu e os números, eu falo, né? Que eu sofro de descalculia. Nós temos aí uma prevalência de 160, né? Alguns estudos, alguns livros trazem uma prevalência de 160 milhões de pessoas autistas no mundo. É uma estimativa de que 2% da população esteja dentro do transtorno do espectro autista. Por quê?
É muita gente, é muita gente. E eu acredito que os números só vão subir. Por quê? Porque à medida que as pessoas elas se qualificam mais, elas conseguem dar diagnóstico e não fazer parte aí, alimentar esse subdiagnóstico e essas pessoas que vão ter diagnósticos muitas vezes só aos 30, aos 40, aos 50 anos de idade. A gente tem visto isso. Nós tivemos também um avanço dos critérios diagnósticos com os principais manuais diagnósticos. Então, o DSM, ele sempre sofre alterações, porque a ciência avança, o conhecimento avança, e que bom. A CID também. Então, nós tivemos um avanço, uma mudança desses critérios diagnósticos, uma maior clareza desses critérios diagnósticos, embora a ideia principal do autismo sempre permaneça. Nós também temos melhores ferramentas que auxiliam os profissionais nesse diagnóstico, ADOS, CARS, ADIR, diversos testes, diversas avaliações diagnósticas. Então, essas avaliações, elas auxiliam os profissionais, né, dão peso, dão robustez. O profissional se sente mais confortável e com uma maior robustez realmente de informações para poder chegar a um diagnóstico ou uma hipótese diagnóstica, seja lá o que você se sinta confortável em fornecer, né? Então, nós temos uma maior formação dos profissionais, melhores ferramentas, mudanças nos critérios diagnósticos e talvez isso te dê a falsa sensação e a falsa percepção também, que a gente não pode levar para o outro extremo. Qual é o outro extremo? Todo mundo é autista agora. Ou todo mundo é um pouco autista. Não. Nós temos que enxergar as coisas dentro de um contexto onde estamos tendo mais diagnósticos por estes motivos que eu acabei de falar, mas você também, talvez, enquanto profissional, esteja tendo esta visão porque talvez você está tão imerso no mundo do autismo, como é o meu caso, como é o caso de tantos profissionais, trabalham com isso, tem alguém na família, enfim. Fica tão imerso que você começa a prestar mais atenção. Eu brinco também que eu falo que é a lei da atração também. Né? Não tenho nenhum dado científico, não tenho nenhuma evidência, mas eu também brinco, falo que é a lei da atração, que sempre perto de mim tem alguma que é mais comum também. É mais comum, né? E também antes, pode ser que há 20 anos atrás, essas mesmas crianças passassem perto de mim, só que eu simplesmente não observava. Eu simplesmente não tinha esse conhecimento. Por N razões. Então, sabe aquela situação onde, quando você vai comprar um carro e você começa a olhar na rua e você começa a ver vários daquele carro na rua? Você quer comprar um C3. E, de repente, você começa a ver um monte de C3 na rua. E aí você fala assim, nossa, mas tá tendo muito C3. Parece que agora todo mundo tem um C3. Onde que eu vou, eu vejo um C3. Em toda rua que eu passo, eu vejo um estacionado passando do meu lado. Nossa, esses dias eu vi 3. Um na frente e 2 do lado. Então, sabe essas falas, essas visões? Por que isso acontece? Porque você está prestando mais atenção do que você prestava antes. Então, o conhecimento e a vivência, e a sua vivência ali, profissional, pessoal, te fazem com que você preste mais atenção. E talvez você fique com essa impressão de que, meu Deus, todo mundo agora é autista, ou todo mundo é um pouco autista. Que não é, né? Então, eu trago essa reflexão. Outro ponto que eu quero trazer com vocês também é que algumas características que a gente precisa aprofundar mais, ter uma visão não tão superficial sobre o autismo, que é que
ser autista significa ter um sistema nervoso diferente. Existe o cérebro do autista é um cérebro diferente. Se é um cérebro diferente e tem um sistema nervoso diferente, isso significa que é um tipo de pessoas com um sistema nervoso que irão responder ao mundo de uma forma diferente. E que essas diferenças, elas vão mudar ao longo do tempo, mas que elas vão ser persistentes ao longo da vida. E por que é tão importante você internalizar isso com você? Independente se você é um profissional de diagnóstico ou não, isso deveria ser um conhecimento assim, ó, básico. Por que é tão fundamental você entender sobre isso? Porque quando você está ensinando um autista, quando você está numa terapia, quando você está numa aplicação de programa de ensino, quando você está querendo ensinar qualquer habilidade, quando você está com um autista na rua, quando você está interagindo com um autista, você precisa entender sobre isso. E você precisa internalizar isso, para que você possa compreender que quando alguns comportamentos acontecem, essa pessoa não está comportando dessa maneira, de repente, porque ela quer fugir de uma demanda, ou porque ela é mal educada, ou porque ela é agressiva, ou porque XYZ. E também para aparar as expectativas que você possui enquanto profissional do nível, do critério de aprendizagem para os seus objetivos de ensino, para as suas intervenções. Então, esse é um ponto, pode ser uma virada de chave muito grande para a forma como você interage, elabora suas intervenções, ensina um autista, passa esse conhecimento para as famílias, para outras pessoas da equipe. Isso é fundamental você ter. É um sistema nervoso diferente, irá responder ao mundo, aos estímulos de uma maneira diferente. E muitas vezes adaptações, acomodações, suportes serão necessários, seja dentro de uma sala de aula, seja dentro de um carro, seja numa viagem, seja num parquinho, seja onde for, tá? E outra coisa que a gente ouve muito dos autistas adultos e que a gente precisa internalizar isso enquanto profissional, enquanto comunidade, enquanto seres humanos que vivem em comunidade, é que nós temos um mundo que não foi preparado para os autistas. Então, os autistas, eles constantemente se sentem exaustos, sobrecarregados diante de um mundo com tantos estímulos, diante de um mundo que não foi preparado para os autistas. Que assim como um cadeirante reclama das ruas que não tem um bom... não tem calçadas apropriadas para que ele possa andar com uma cadeira de rodas, não tem rampas de acesso, nós não temos essa preparação em muitos ambientes. Assim também se sente um autista adulto cognitivamente, mentalmente. Então, as pessoas autistas, elas se sentem muitas vezes que elas não são compreendidas. E isso resulta em mais ansiedade, em depressão, em isolamento social. Então, essas características, essa forma de ver o mundo, acaba reforçando esses comportamentos desse isolamento social, desse não querer interagir. Porque eu tenho um mundo e eu tenho pessoas que não foram preparadas para um cérebro autista. Então, muitas vezes as pessoas não compreendem. E os problemas sociais que os autistas têm, esses problemas de muitas vezes de interação social, de comunicação social, muitas vezes eles são resultados, né,
dos autistas viverem em um mundo que não foi feito para os autistas. Mas a questão social e a questão da comunicação, das dificuldades de comunicação social, de interação social, muitas vezes eles não são o cerne do autismo. Tanto que, muitas vezes, você vê autistas interagindo muito bem e se sentindo muito confortáveis ou mais toleráveis quando existe um nível de acomodação, um nível de suporte que atenda às suas necessidades. Então, a gente precisa tá vendo como que é profundo e como que essa visão ela altera totalmente a forma como a gente visualiza o autismo e a forma como nós vamos elaborar intervenções, como nós vamos pensar nesse autista na escola, esse autista nos ambientes. Então, isso é fundamental. Então, ser autista afeta cada aspecto da experiência que esse indivíduo tem com o mundo, não só social, mas sensorial, processamento de informações, a sua saúde física, o seu desenvolvimento motor. E essas manifestações que cada autista tem, que cada essas diferenças, né, esse sistema nervoso, ele é tão diferente e as diferentes possibilidades e combinações que existem, elas são infinitas. Por isso que a gente tem a clássica frase de que cada autista é único. A gente precisa entender que os autistas, eles têm pontos fortes e eles têm desafios, eles têm dificuldades. Mas quem não tem? E isso não é para minimizar os autistas. O nível de adaptação, o nível de suporte, não é para minimizar. Mas é também para dar um contexto e ressignificação para aqueles pais que muitas vezes acabaram de receber um diagnóstico. Não é minimizar o problema. Né? Não é o que hoje pode ser um problema. Por que pode ser um problema, Michele? Porque aqueles pais estão desesperados com uma criança que não fala, não sabem como vão pagar essas terapias, não sabem como vão ter tempo para levar para essas terapias, não sabem como vão lidar com um filho diferente do que eles estavam esperando. Então, essa minha fala é no sentido de contextualizar e ressignificar para esses pais e para essas famílias. Então, quando a gente tem essas conversas mais profundas sobre as características do autismo, e aí passa pela questão diagnóstica, isso é fundamental para a fase de intervenção, porque a gente precisa tomar cuidado com essa visão superficial que principalmente muitos analistas do comportamento, muitos terapeutas ABA têm sobre o autismo, querendo olhar apenas, entre aspas, para o ambiente, querer viver apenas, entre aspas, de análises funcionais do comportamento, sem entender todas essas nuances, todas essas consequências e todos esses pontos de reflexão sobre o autismo. Porque talvez você tenha um indivíduo que tenha muitos comportamentos agressivos e você já vem com uma outra abordagem, com uma outra visão, com uma outra lente sobre esses comportamentos. Uma visão extremamente analítico-comportamental e, lembrando, eu sou uma analista do comportamento. Terapia ABA está dentro das trilhas de aprendizagem do Trilha Portal. Terapia ABA é tema das formações completas, que lá estão dentro do Trilha. Mas a gente precisa ter conhecimento sobre outras coisas para além de terapia ABA, como eu sempre falei ao longo dos anos. Então, os autistas, eles não parecem com esse estereótipo que muitas pessoas criaram sobre o autismo, e isso não as torna menos autistas. Então, quando você entende a fundo sobre o autismo, você consegue entender o que é diagnóstico diferencial, o que é comorbidade e o que é autismo. Por isso que as pessoas precisam de uma capacitação profissional mais densa, mais profunda.
mesmo para aqueles que não atuem com o diagnóstico. Porque quando você tem uma visão rasa, você faz besteira na parte de intervenção, na parte de, seja intervenção na clínica, na escola, na casa, você faz besteira na parte de interação com esses adultos. Mesmo você sendo amigo, mesmo você recebendo um autista na sua sala de aula, que tenha uma professora de apoio, uma acompanhante terapêutica, mas essa falta de conhecimento e o que é mais perigoso, talvez também, seja a falsa ideia e a falsa noção de conhecimento que as pessoas acham que têm. Ah, porque eu fiz pós em autismo. Eu sou especialista em autismo. Porque eu fiz uma pós de 6 meses de autismo. Só que suas atitudes na sua prática não refletem que você é uma pessoa que entende com profundidade sobre o autismo, dentro dos critérios, dos conhecimentos e das questões e nuances que nós temos nos dias de hoje. E aí talvez você possa estar achando que eu estou te falando isso porque eu quero te vender. Eu sempre quero vender, porque esse é meu trabalho também, né? Óbvio, sem dinheiro, você não compra livro, você não faz curso e uma série de coisas. Mas eu acredito que a realidade e as situações que você passa no seu dia a dia e que você não precisa admitir para mim, você pode só refletir e guardar para você mesmo, vão provar que o que eu estou te falando está correto. Porque quando a gente olha grades de pós-graduação de autismo, a gente não vê essas discussões. E a gente não vê as pessoas que estão dando aulas nessas pós-graduações sobre autismo nem tendo conhecimento sobre isso, porque elas nem têm acesso a esse conhecimento. Ah, Michele, por que elas não têm acesso? Só você tem acesso às coisas? Não. Mas muitas pessoas que estão dando aula, primeiro, elas não conseguem ler em outro idioma que não sejam o português, e aí ela não vai ter acesso a esses conteúdos, porque a maioria desses conteúdos não estarão disponíveis em português. Ah, Michele, a gente tem Google Tradutor, tem isso e aquilo. Ok, mas Google Tradutor é bem complicado, faz traduções bem loucas que vão atrapalhar a sua compreensão. E mesmo que você tenha ferramentas de tradução, vai tornar a sua leitura e o seu estudo mais lento. Muitas pessoas atendem o dia inteiro, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, e querem ir dar aula para as pessoas e gerarem conteúdo na internet de maneira mais profunda, focando em formar outros profissionais, sendo que nem ele mesmo foi formado direito, porque ele nem tem tempo de estudar. Ele não tem tempo, ele não lê, ele não compra os livros que precisa, ele não acessa os artigos que precisa por N motivos. Como que ele vai te passar um conhecimento que nem ele sabe? E tem aqueles que têm o conhecimento, leem em outro idioma, tem grana para investir em curso, em livros, estuda, mas por N motivações e N motivos ele não quer te passar este conteúdo. E tem uns que querem, mas ele não tem a didática. Ele sabe, ele quer te passar, mas ele não tem a didática suficiente. Quem nunca teve aquele professor pós-doutor na faculdade que a didática dele era horrorosa, péssima? Tudo isso leva uma capacitação profissional deficitária. Isso atingindo o seu ego ou não. Infelizmente. O que leva a um subdiagnóstico de autismo, o que leva a intervenções que não respeitem a neurodiversidade humana dos autistas,
O que muitas vezes vai levar a intervenções que vão gerar traumas, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático em autismo, nos autistas, mesmo que você seja uma pessoa muito boa e que esteja com a melhor das intenções. Fica essa reflexão dura, difícil, eu sei, mas necessária. Então é isso que eu tinha para falar hoje. Amanhã eu vou ver se eu volto para falar sobre a virada de chave que eu falei, o momento ahá que eu tive da interação social dos autistas em diversos artigos e livros que eu tenho lido. E por isso eu tenho estado até sumida aqui das redes sociais. Tenho estado imersa com as aulas do Trilha Portal, com as aulas da formação nova. E é isso. Então, temos lançamento oficial do Trilha Portal com preço promocional de lançamento e Black Friday. Aproveitem, entrem lá, assistam o vídeo, lá eu explico tudo o que vai ser, como vai ser. Enfim, a equipe de atendimento também vai estar pronta para atender vocês amanhã. E é isso. Amanhã volto com live nova, se Deus quiser, sobre esse tema aí da interação social, que para mim foi uma virada de chave gigantesca. E que vamos aprofundar sobre isso dentro das trilhas de aprendizagem do Trilha Portal, tá bom? trilha.iac.net.br para você saber o que é o Trilha, ver o Trilha por dentro. E seguimos aí com conteúdos, fiquem atentos. Beijo grande, boa noite, bom descanso para vocês. Tchau, tchau.